Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo ao Evangelho desta segunda-feira, dia 13 de novembro. Vamos juntos ouvir aquilo que Jesus tem a nos dizer e eu peço a sua ajuda, como sempre, deixando seu like, deixando seu comentário, se inscrevendo aqui no canal, você que ainda não é inscrito. Vamos juntos evangelizar. O Evangelho de hoje, Lucas 17, versículos do 1 ao 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesse evangelho tão curtinho, mas tão rico, Jesus nos mostra 3 pontos muito importantes para a nossa vida em comunidade. E a gente sabe que viver em comunidade não é fácil. Nem sempre vivemos no céu, então somos pecadores. E quantos atropelos, quantas dificuldades na nossa comunidade familiar, na nossa comunidade da igreja. E Jesus fala em primeiro ponto sobre a questão dos escândalos. É inevitável que os escândalos aconteçam. Nós que somos da igreja, às vezes da família, às vezes no trabalho, nós lidamos com a nossa fraqueza. Às vezes a gente se assusta e se entristece porque certas pessoas, principalmente dentro da igreja, né, às vezes padres, religiosas, coordenadores, líderes, acabam caindo. Então, é preciso saber que é uma realidade da nossa fraqueza humana. Nem sempre as pessoas são aquilo que deveria ser, nem sempre elas vivem como deveriam viver. E isso muitas vezes acaba enfraquecendo e desanimando a fé daqueles que são mais frágeis. Então, o alerta de Jesus é que nós não sejamos causadores de escândalo. O primeiro ponto é esse. Depois, diante das fraquezas, a correção fraterna. A importância também de, com amor, com caridade, corrigir aqueles que estão no erro, perdoar aqueles que se arrependem. O perdão, a capacidade de dar uma nova chance é algo fundamental na vida de comunidade. E por fim, a fé. A fé que nos ajuda a continuar fiéis a Jesus e à sua igreja, mesmo apesar dos escândalos. Quando nós somos maduros na fé, mesmo quando um líder, quando um pai espiritual cai, a gente não desanima, porque o nosso foco não está na pessoa, o foco está em Deus, e Deus nunca provoca escândalo. O problema é que às vezes a gente baseia a nossa fé nas pessoas, e quando essa pessoa decepciona, essa pessoa erra, a fé em Deus vai junto. E a gente acaba jogando a criança junto com a água da banheira. E isso é um erro. Quando a nossa fé é madura, quando a nossa fé está alicerçada em Cristo, mesmo o erro das pessoas não nos abandona de Jesus. Então, que você possa fortalecer a sua fé, que você não se abale com a fraqueza. Com certeza na sua comunidade tem tantas misérias humanas, mas que isso não tire o seu foco de Jesus. Você segue
A igreja, você vive a sua fé não por causa das pessoas, mas por causa de Cristo. E por mais que isso às vezes entristeça, isso revolte, isso não pode nos desanimar do reino de Deus, de seguir Jesus. No meio do trigo, o joio, infelizmente, existe. Pessoas que não estão buscando a Jesus, estão dentro da igreja também, estão nas nossas comunidades, mas que esse escândalo não nos afaste daquela que deve ser a nossa meta, a nossa salvação, fazer a vontade de Deus. E que esta fé nos ajude a perdoar também. Se a fé, pequena como um grão de mostarda, pode mover montanhas, é baseado nesta fé que a gente vai perdoar as pessoas que nos machucaram, as pessoas que nos ofenderam, porque a gente entende que no fim das contas não é entre nós e as pessoas, é entre nós e Deus. E se Jesus nos deu essa ordem de perdoar tantas vezes, infinitamente, é pela fé que nós vamos conseguir perdoar. Então que o Senhor nos dê essa fé para lidar com os escândalos que acontecem e essa fé para perdoar os erros e as fraquezas humanas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e desça sobre você, sobre a sua comunidade, sobre o seu caminho de fé. A bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia e fique com Deus.